quero falar hoje para você sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Assim nós chamamos. Mas na realidade, o Espírito Santo, ele, o Pai e Jesus são um só Deus. São três pessoas distintas que formam um só Deus. Nunca nada vai explicar isso. Nós só vamos saber como que funciona essa natureza de Deus quando nós estivermos na eternidade. É muita presunção de qualquer homem saber, querer dizer como ele vai explicar de uma maneira que todos entendam, de uma maneira simples. Mas temos algumas alegorias para você entender como isso é possível. Uma delas, um exemplo, né? É que nós temos o Sol. O Sol é um astro. Suponhamos assim que o Sol é o Pai. A luz é Jesus. O calor é o Espírito Santo. Tá bom? Não é um ser só, mas com três, né, distinção de agir, cada um tem o seu papel. Outra coisa, o Pai é o dono de tudo. Jesus é o filho do dono. E Jesus é o arquiteto. A Bíblia não fala que foi o Pai que nos criou. Fala que antes ele era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí João 1,14 fala assim: e a palavra se fez um ser humano e habitou entre nós. E nós a vimos cheia de graça e glória. Então, nós vemos então que Jesus, ele é o arquiteto de toda a criação. E o Espírito Santo, ele é o obreiro, que faz acontecer as coisas. Então, o Pai é dono, Jesus é que pensa e arquiteta, e o Espírito Santo é aquele que faz as coisas acontecerem, como um grande construtor, né? Vai lá. E os anjos são os obreiros, né? São os pedreiros, carpinteiros. Isso é tudo uma maneira de nós simplificar para você ver que é possível, sim, nós termos uma ideia. Nós sabemos, querido, que na salvação, o amor do Pai deu o seu único Filho, que pagou o preço, sacrificou por nós, e o Filho, depois de purificar os nossos pecados, subiu aos céus, sentou à direita do Pai. Em Hebreus 1, diz lá que com a sua presença ele encheu todo o universo, e depois de alguns dias ele mandou o Espírito Santo para vir e começar a obra dele na terra. E assim nasceu a igreja. A igreja nasceu com o batismo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, querido, hoje é a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, não tem salvação, não tem Jesus, não tem garantia que vai para o céu. Efésios 1,13 diz assim: depois de receber a verdadeira mensagem, vós fostes selados, vós recebeste o Espírito da promessa. O Espírito Santo é o selo, o penhor da nossa salvação, e isso nos dá garantia de que receberemos o que Deus prometeu, que é a vida eterna. Pode olhar lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Aí, querido, nós vemos também Davi, né, no Salmo 51, orando: não retires de mim o teu Santo Espírito, devolve para mim a alegria da tua salvação. Então, desde a antiguidade, os salvos tinham o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo morando em nós, é que faz nós sermos templo, servos e filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Precisamos aprender
a buscar uma intimidade com o Espírito Santo. O Senhor abençoe sua vida. Sem o Espírito Santo não dá. É crer em Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo e viver a palavra. E aí você vai ter uma vida de sucesso. Diz em Romanos, põe lá para mim, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aqui está a nossa posição para ser salvo. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a nossa boca e assim somos salvos. Então eu confesso Jesus como Senhor com a minha boca, eu creio no coração e sou salvo. E aí, querido, o que eu recebo para mim ter certeza de que eu tenho a salvação? O Espírito Santo, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Preste bem atenção. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana. Então, se você deixa a tua mente te controlar, você está sendo dirigido pela sua natureza humana. Aí você não é de Deus, ó. É inimigo de Deus. Pois não obedecem à lei de Deus, de fato não podem obedecê-la. A pessoa que vive de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem de maneira como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Diga comigo, como o Espírito de Deus quer. Agora olha bem, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Ele. Então, quando você confessa Jesus como Senhor e crê no coração, e Deus vê que você realmente, de coração, quer Ele, Ele dá o seu Espírito para te ajudar. Porque você creu em Jesus, seus pecados estão purificados, e você deseja Deus de coração. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. O Espírito de Deus é que nos garante que nós somos salvos. Obedeçam a palavra, busque os ensinamentos de Jesus, faça tudo para agradar ao Senhor Jesus e pede para Ele te manter cheio do Espírito Santo. Busca as evidências e os sinais que você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala assim que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, versículo 7, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, quer dizer, aonde você dá importância e sentimento, seja o árbitro em vossos corações. Então, o que é um árbitro? Se você perdeu a paz, apitou, cometeu falta, então volta, pede perdão para o Senhor, volta, conserta aquilo, para quê? Para voltar a ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você pode até nem ser salvo se o Espírito Santo não estiver reinando na tua vida. Porque ali está dizendo, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E Davi, quando ele pecou, ele sentiu, ele viu que ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, logo ele pediu para o Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, né? Não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito.
Essa é a lição para hoje. Porque as pessoas pensam que obedecendo a Deus, sendo religioso, está tudo bem. E aí, querido, ficam falando mal um do outro, fica com maguinha, com picuinha, cheio de preocupação, ansiedade, trabalhando que nem um louco, e ela não sabe que sem o Espírito Santo não tem jeito, não tem chance. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. E Jesus em nós é a presença de Deus na nossa vida, e essa presença é por meio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, aprenda, desenvolva uma comunhão com Ele através da obediência da palavra e através da fé. A fé, ela vai fazer você usar a sabedoria para te dar menos importância para as coisas do mundo e tirar tempo para ouvir o Espírito de Deus. É muito importante entender isso. Não tem como nós ficarmos explicando isso em só uma pregação pequena como essa, mas é muito importante você entender, não é religião, não é teologia, não é conhecimento de homem, mas é a presença do Espírito Santo que produz o fruto: amor, paz e alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você tiver essa estrutura, nada será difícil para você. As outras coisas serão acrescentadas. O Espírito Santo também, Jesus falou assim: não é comida e nem bebida o meu reino, mas é alegria e paz no Espírito Santo. O meu reino não consiste em palavras, mas em poder. E é o Espírito Santo que nos dá poder. Deus abençoe a sua vida. Que você creia em Jesus, seja cheio do Espírito Santo, busque a Jesus, vá numa igreja boa. Quanto mais falar de Jesus e do Espírito Santo, essa igreja é boa. O Senhor abençoe a sua vida. Senhor, eu quero orar, Pai querido, por cada um que está me ouvindo agora. Que todos, Deus, recebam o poder do Teu Espírito Santo. Que as obras do inferno, do diabo, Pai, seja cancelada em nome de Jesus. Toda doença, toda obra maligna, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Mas Tu, ó Espírito Santo, doce e querido Espírito, venha reinar na vida dessa pessoa. Eu quero te agradecer de ter ouvido. O Senhor abençoe a tua vida. O meu desejo é que você venha congregar conosco, participar das nossas reuniões, receba o Espírito Santo, viva uma vida para Deus, e tudo que eu mais quero é que você vá morar no céu comigo, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, chegamos ao fim de mais um culto do Ministério Restauração da Noiva. Capricha, vamos morar no céu junto. Deus abençoe a sua vida. Venha participar conosco.